Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso curso e hoje nós vamos começar a estudar um novo módulo aqui no nosso ITG, Instituto Teológico Graça. Fazemos parte aí da Igreja Evangélica dos Irmãos e esse é o nosso Instituto Bíblico, onde nós estudamos os assuntos aí para nossa edificação e para a glória do Senhor. Eu sou o Ricardo Araújo, e professor e coordenador do ITG, e nós vamos estudar a partir de agora esse módulo chamado Os Evangelhos. Então, que Deus possa nos abençoar nessa jornada. Eu espero que você possa gostar e aprender bastante sobre esse módulo que nós vamos estudar, tá? Então, nós estamos aqui com a nossa apostila, tá? Então, uma apostila que foi preparada aí para estudarmos esse módulo, Os Evangelhos, e você pode baixar aí a sua versão, se você quiser imprimir ou se você quiser deixar aí no seu computador, no seu celular, mas nós vamos nos basear por essa apostila aqui, tá? Então é uma apostila bem extensa, então nós preparamos ela com bastante informação sobre esse assunto dos evangelhos, tá? E claro, talvez não dê tempo de nós completarmos aí nessas 12 aulas que nós vamos ter estudando esse assunto, mas a ideia é que você tenha esse material e você possa usar como consulta, preparar os seus estudos, tá? Então a gente vai tentar dar uma visão aí bem panorâmica, tá? Sobre os evangelhos, sobre esse assunto, tá bom? Então, começando aqui na nossa apostila, claro, temos aqui a nossa justificativa desse módulo, tá? Os evangelhos são os relatos da vida de Jesus, escritos pelos apóstolos ou por pessoas próximas dos apóstolos. Existem 4 evangelhos na Bíblia, cada um contando a história de Jesus de uma perspectiva diferente. Os evangelhos nos mostram quem é Jesus e quem Jesus é e o porquê que ele é importante. Então, essa é a nossa justificativa de nós estudarmos os evangelhos, tá? Sobre a nossa ementa, aquilo que nós vamos estudar. Então, durante seu tempo na Terra, Jesus não escreveu nada sobre a sua vida, nem sobre os seus ensinamentos, mas depois que ele subiu ao céu, os discípulos de Jesus começaram a registrar o que tinham visto e ouvido por escrito, né? Foi assim que surgiram os 4 evangelhos. Portanto, aqui nesse módulo, nós vamos expor de uma maneira panorâmica, né? Os evangelhos, tá? Os 4 evangelhos. Então, como eu lhe falei, tá? Não dá tempo em 12 aulas de nós estudarmos aí a fundo os evangelhos, então a gente vai tentar dar um panorama para você entender aí a questão dos evangelhos, tá? Então essa é a nossa proposta aqui para o nosso curso, a nossa ementa, tá? Não só expor de maneira panorâmica os evangelhos, mas também como eles devem influenciar na nossa vida por uma busca de mais intimidade com Deus, tá? Então, essa é a nossa proposta aqui, a nossa ementa aqui para o nosso módulo, tá? O objetivo desse módulo é informar, conscientizar e consolidar nos alunos a importância de conhecermos a relação entre os evangelhos de Jesus. O objetivo também é mostrar a relevância dos evangelhos na vida de cada cristão e seu crescimento espiritual. E também despertar também nos alunos o desejo
de cada um realmente se tornar um adorador cada vez melhor, através realmente do conhecimento da vida e da obra sobre Jesus Cristo, tá? Então, esse é o objetivo do nosso módulo, tá? Critérios de avaliação, a gente sempre muda um pouco isso aqui, conforme o andamento da aula, você já sabe disso, tá? Mas nós estamos aí contando a sua presença, tá? Mesmo que nós vamos disponibilizar o vídeo das aulas, mas a sua presença, ela é sempre importante aqui no ITG, tá? A sua participação também, isso é uma dinâmica que eu vou aplicar aqui nas nossas aulas, tá? Então, a gente não vai só ficar ouvindo o vídeo das aulas, a gente vai parar, eu vou parar o vídeo, e a gente vai abrir para perguntas, a gente vai dividir em grupos aí e conversar sobre aquilo que a gente vai estar aprendendo, tá? Então, não se preocupe, eu vou mexer muito com vocês, tá? A gente vai parar, a gente vai conversar, eu sei que vocês gostam de fazer pergunta, de compartilhar, então a gente vai fazer bastante isso, tá? E claro, no final a gente vai fazer uma prova, aí você já sabe como é aqui a dinâmica do ITG, a gente faz essa prova online, tá? Ou um trabalho, alguma coisa aí que a gente vai decidindo aí no final das aulas, tá? Esse aqui é o nosso plano de aula para essas 12 aulas. É claro que isso é só para nos guiar realmente, mas não tem como a gente fazer isso nessas 12 aulas, é muita coisa, tá? Mas aí vai dar um norte aí para a gente no nosso módulo, tá ok? A avaliação do professor, você já sabe como é que funciona isso aqui, a gente faz isso online agora, mas está aí na sua apostila, tá? Esse aqui são os assuntos que nós temos aqui nessa apostila, então vamos ver como é que nós desenvolvemos aí durante essas aulas aí, essas 12 aulas aí, ok? Então essa é a nossa proposta aqui para o nosso curso, para esse módulo, os evangelhos. Bem, então vamos iniciar. Então, primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre o que é um evangelho, tá? Veja bem que a pergunta é um evangelho, tá? Eu sei que é difícil que quando a gente fala evangelho, a nossa mente vem logo os 4 evangelhos, tá? Mas aqui eu estou querendo esqueça um pouco sobre Mateus, Marcos, Lucas e João e vamos pensar nessa palavra evangelho, tá? O que é um evangelho? Então ele começa falando aqui que os evangelhos eles têm uma importância assim fundamental como fonte de conhecimento sobre o ministério, nascimento, ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse estudioso aqui, católico do Novo Testamento, e não pensa, quando eu falo católico, estou me referindo à Igreja Católica, né? Pode até ser, mas você sabe que a palavra católico quer dizer universal, né? Mas esse estudioso, nessa obra, ele escreveu uma coisa bem interessante aí, né? Ele disse o seguinte, que os evangelhos são os livros mais importantes do Novo Testamento. A eles, aos evangelhos, quase que exclusivamente tudo o que sabemos sobre Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a sua morte, tá? Então é interessante o que esse autor aqui escreveu nesse livro dele, que a gente não para pensar nisso, né? Mas quase tudo que nós sabemos sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre sua morte, sobre seu ministério, a gente sabe isso por causa dos evangelhos, por causa dos 4 evangelhos, tá? Então ele diz aqui, de fato,
nos outros escritos do Novo Testamento, descobrimos pouco sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, fora os evangelhos, o que nós temos sobre Jesus é pouca coisa, tá? Por exemplo, na epístola de Paulo, né? Paulo interpreta, por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus em suas cartas, tá? Ele transforma um cântico de louvor as suas percepções sobre a humanidade, vida, morte na cruz e a exaltação em Filipenses. Então, nós temos esse texto de Paulo em Filipenses 2:6, onde ele fala um pouco, né, sobre a morte de Jesus, transforma isso basicamente num louvor. Paulo também cita as palavras que Jesus pronunciou na ceia, tá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo cita aquelas palavras de Jesus. E o que mais que a gente sabe também? Ele faz aquela lista em 1 Coríntios 15, né, que é uma lista de testemunhas que viram Jesus ressurreto. Em 3 passagens, ele se baseia em palavras de Jesus. Então, 1 Coríntios 7:10, 1 Coríntios 9:14 e 1 Tessalonicenses 4:15, onde mais? Paulo também nas exortações de questões éticas, ele coloca os ensinos e as atitudes de Jesus como modelo, Efésios 4:20, Romanos 12 também, em 1 Timóteo 6:13, é mencionado o processo contra Jesus diante de Pilatos, tá? Então, é isso que nós temos, basicamente, o que Paulo fala em relação a Jesus. Agora, o livro de Hebreus, falando do livro de Hebreus, tá? Nós temos aí a batalha de Jesus no jardim, no Getsêmani, né? Pode ser visto como um pano de fundo nesse texto de Hebreus 7, tá? Temos também Pedro, na sua segunda epístola, ele se referiu ao episódio da transfiguração. E, finalmente, nós temos aí os sermões evangelísticos de Atos, que se referem à vida, morte e à ressurreição de Jesus. Então, olha só, basicamente, Paulo falou em alguns trechos sobre Jesus, tá? O livro de Hebreus tem um pano de fundo, e Pedro e o livro de Atos é que nós encontramos algumas coisas a respeito de Jesus. Então, tudo isso para mostrar que fora dos 4 evangelhos, há muita pouca coisa em relação a Jesus, tá? Então, é por isso que os evangelhos são muito importantes aí para nossa... Porque você imagina, sem os 4 evangelhos, o que nós saberíamos sobre Jesus? Tudo que você sabe, basicamente, tudo que você sabe sobre Jesus vem dos evangelhos, vem dos 4 evangelhos. Mas veja que o ponto que nós queremos tratar aqui é o que é um evangelho, tá? O que é um evangelho. Mas tudo isso é o que conseguimos de informação sobre a vida e o ministério de Jesus nos outros escritos do Novo Testamento. Então, é fato que esse autor, o que ele disse, né, que o que está escrito nos outros livros do Novo Testamento sobre a vida de Jesus é muito escasso, né? E isso que ele falou, como diz aqui, é correto, realmente, isso que ele falou no seu livro, tá? Claro, existem também os chamados evangelhos apócrifos, tá? Que foram aqueles livros que as pessoas também escreveram sobre a vida de Jesus na época. Não eram só os evangelhos, os 4 evangelhos que nós chamamos de canônicos, tá?
Então, os apócrifos foram os evangelhos que a igreja primitiva, né, não os consideravam como canônicos. Então, eram os evangelhos, os livros apócrifos. Mas tem informações nesses livros sobre Jesus também, tá? Contém esses apócrifos, eles contêm relatos aí sobre a vida de Jesus. Mas essas informações também, o problema desses apócrifos é que tem muita coisa conflitante com os evangelhos. Então, por isso que ele fala aqui que as informações que nós temos desses livros apócrifos, tá, elas só podem ser aceitas quando elas são confrontadas com o que os 4 evangelhos falam, tá? Então, cada informação contida nesses relatos, desses apócrifos, elas precisam ser testadas com os evangelhos canônicos, que são apenas os 4. Mas isso só para dizer que também há pouca informação sobre Jesus, tá? Fora da literatura religiosa, como diz aqui, na literatura profana, e entenda profana aqui não algo mas é algo secular que ele está dizendo. Então, fora da religião, então nos livros seculares, nos escritos seculares, tá? A palavra profana aqui tem esse sentido, há indicações sobre a vida de Jesus. Por exemplo, tem esses autores aqui que viveram naquela época, como Tácito e Joséfo, tá? E eles eram escritores, não eram cristãos, basicamente, mas eles escreviam sobre o que estava acontecendo na época, e nos escritos deles também há a menção sobre a vida de Jesus. Pouca coisa também, tá? Então, disso nós concluímos o quê? Que o que sabemos sobre Jesus, nós tiramos tudo, sobretudo, dos 4 evangelhos. Então, por isso que o valor dos evangelhos é incalculável. Nem podemos imaginar uma Bíblia sem os 4 evangelhos, tá? Agora, o que fez com que esses livros tão importantes do Novo Testamento passassem a ser chamados de evangelhos? Esse é o nosso ponto aqui, tá? Por que eles começaram a ser chamados de evangelhos, tá? Então a gente precisa lembrar aqui de algumas coisas, tá? Esse termo evangelho, tá? É uma palavra grega, tá? É um termo grego aí, tá? Você sabe disso. E significa, assim, no seu contexto assim, mais original, era o seguinte: era o pagamento pela transmissão de uma boa notícia, tá? Esse é o termo mais original que a gente sabe, tá? Era o pagamento por alguém que chegava e transmitia uma boa notícia. Então, quando alguém chegava e dava uma boa notícia, ele recebia um evangelho, que era o pagamento por ele ter dado essa boa notícia. Esse é um pouco mais antigo, né? Aí a coisa foi se desenvolvendo, tá? Disso se desenvolveu, e aí com o passar do tempo, a expressão boa notícia ou notícia de vitória, tá? Começou a ser atribuído ao Evangelho. Então, quando a pessoa já dava uma boa notícia, ou dava uma notícia de vitória e tudo mais, então era esse termo que eles empregavam de Evangelho, tá? Isso significa também que o vencedor fará suas exigências valerem para os cidadãos. Então, isso era o termo como era tratado a questão evangelho. Então, não tinha nada a ver com... Primeiro, não tinha nada a ver com livro, tá? No início, e não tinha nada a ver com
com algo religioso, tá? A gente vai ver aqui, tá? Então era assim, quando alguém chegava com uma boa notícia, com uma notícia de vitória, então isso era o evangelho, era um evangelho, na verdade, tá? Então era uma notícia de vitória, de alegria, né? Agora, em pouco tempo, no entanto, esse termo assumiu esse tom mais religioso no Império Romano, tá? De fala grega, por causa do culto a César. Então, você sabe que na época os romanos eles eram os dominadores daquele mundo, né? Então, esse termo evangelho ele começou a pegar esse cunho mais religioso, porque começou a ser tratado mais em relação àquele culto, né, ao imperador. Então ele já começou, o termo evangelho começou a deixar de ser uma coisa mais geral e começou a ir mais para o lado religioso por causa do culto ao imperador. Então no Império Romano, o imperador, você sabe que ele era venerado como Salvador, e a palavra Salvador vem de soter. Você sabe que a doutrina da salvação, soteriologia, vem desse termo aqui. Então, você sabe que alguns imperadores eles assumiram esse título, né, como Salvador, e por isso eles exigiam a adoração, né, não só como Salvador, mas até como o próprio Deus. E o anúncio do seu nascimento e da sua subida ao trono era considerado um evangelho, tá? Então, toda vez que o imperador nascia ou que subia a um trono, então isso era um evangelho, ou seja, era uma boa notícia na época, tá? Era uma notícia de vitória. Então, o termo começou então a ir para esse lado mais religioso. Esse conceito fica evidenciado pela inscrição no calendário de Priene, aí no ano 9 anos antes de Cristo nascer, né? Então esse Priene aqui, ele escreveu nessa obra dele, um calendário, alguma coisa como isso, mas olha só o que ele diz. O nascimento do Deus, aqui está falando do imperador, foi para o mundo o início de novas alegrias. Olha aqui, é a palavra evangelho. Por causa dele acontecer, tá? Então, esse homem aí, já mais ou menos uns 9, 10 anos antes de Jesus nascer, né? Ele escreveu isso e aí a coisa foi pegando. Aí a palavra evangelho já foi indo para esse lado. Então, chama a nossa atenção o fato de, não só nesse documento, desse Priene, mas também frequentemente no contexto extra-bíblico se fala de novas de alegria, evangelia, enquanto no Novo Testamento só usa o termo evangelho no singular. Bem, está dando uma explicação aqui, né? Porque no contexto extra-bíblico, né, era a questão do plural, né, mas no Novo Testamento a gente encontra a palavra evangelho já no contexto singular, que era já não era várias notícias de alegria, mas é uma notícia, né, de alegria, de boas novas, que era o nascimento de Jesus, tá? Agora, na versão grega do Antigo Testamento, e você sabe, tá? Você que já estudou aí ou ainda vai estudar sobre a história do cristianismo, o panorama do Novo Testamento, a versão grega do Antigo Testamento é a Septuaginta, né? Então, foi a tradução da Bíblia do Antigo Testamento, claro, só existia o Antigo Testamento, né, que estava em hebraico, e foi traduzido para o grego. Essa Bíblia é chamado de Septuaginta. Então, ele está dizendo aqui que a versão grega do Antigo Testamento traduz o termo hebraico, Bessorá,
Bessorá por evangelho, tá? Então, a própria Septuaginta, ao traduzir o Antigo Testamento para o grego, eles traduziram esse termo no hebraico, Bessorá, por evangelho, tá? O termo, esse termo Bessorá, é derivado da raiz bizar. Então, no sentido profano, no sentido secular, significava proclamar uma notícia de alegria. Então, ele está falando que no Antigo Testamento, no hebraico, esse termo, Bessorá, era usado também para proclamar uma notícia. A gente encontra esse termo em 2 Samuel 18, 20, 25, 27, 2 Reis 7, 9, né? Então, o que a Septuaginta fez? Ela pegou esse termo no hebraico e traduziu para o termo grego evangelho, mas o significado é o mesmo, que era proclamar uma notícia de alegria, tá? Então, quando usado no contexto religioso, esse termo evangelho, o termo significa salvação vindoura, a época da salvação que terá início no fim dos tempos. Então, o mensageiro das novas de alegria anuncia a vinda da salvação e ele mesmo traz o seu início. Tá? Então, está falando aqui, né, que o termo vai cada vez mais sendo usado não só por uma boa notícia, né, porque qualquer notícia boa, usava-se esse termo evangelho, mas depois eles começam a usar, começam a especificar essa boa notícia. Porque qual é essa boa notícia? Tá? E aí é que começa a ir para esse lado, que essa boa notícia, primeiro tem a ver com a salvação, tá? E tem a ver com a vitória para o fim dos tempos, tá? Então, para mostrando como o termo ele vai sendo desenvolvido até chegar no que é hoje, tá? É nesse sentido que Jesus se apresentou como mensageiro de alegria, como mostra a pregação da sinagoga de Nazaré, que é a sua cidade natal, tá? Então, veja que quando Jesus chega e ele se apresenta como esse mensageiro, né? Aí, então, o termo já vai ficando mais encravado nessa mensagem. O termo já vai mais se dirigindo realmente à mensagem salvadora de Jesus. Também, quando responde a pergunta bastante crítica de João Batista sobre quem ele era, ele faz alusões aos sinais do tempo ligados à época da salvação que estavam acontecendo por intermédio dele. Então, o próprio Jesus, né, aqui você sabe que é quando João Batista ele manda perguntar se Jesus era mesmo o Messias ou eles iam ter que esperar outro, né? Então, Jesus ele começa a falar, olha, fala do que está acontecendo, né? Que a salvação chegou, né? O evangelho chegou, a boa notícia de salvação chegou. Por isso, Paulo, como diz aqui, compreendeu que Jesus era o conteúdo do evangelho. Então, veja bem que por causa disso, né, já com Paulo começa a trazer esse conceito que o evangelho não era só uma boa notícia, mas era uma boa notícia de salvação, de redenção, e que não era só uma notícia de salvação, de redenção em relação a imperador, porque ele tinha essa ideia que o imperador também era um salvador, né? Mas se referia a Cristo, né? E que o próprio conteúdo da vida de Cristo era o Evangelho. Então, Paulo traz essa ideia, né?
que o Evangelho e o conteúdo do Evangelho é a vida de Jesus Cristo, sua vida, seu ministério, seu sofrimento e morte e sua ressurreição. Então, se nós lermos essas referências, Romanos 1:9, Romanos 15, 1 Coríntios 9, então você vai ver que Paulo, ele começa dizendo, o Evangelho é isso. Aí ele fala da vida de Jesus. Então, Paulo começa a trazer também essa ideia que o Evangelho é sobre Jesus. Isso é interessante, porque você lembra que Jesus falou quando a Maria, Maria, irmã de Lázaro, né, quebrou aquela coisa lá aos pés de Jesus e tudo mais, né? Você sabe que foram duas mulheres que fizeram isso, né? Uma foi Maria, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, né? E a outra foi a Maria Madalena também, a prostituta, a ex-prostituta lá que fez isso, né? Mas quando a Maria, irmã de Lázaro, quebrou, Jesus falou uma coisa interessante. Ele disse: e onde esse evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser lembrado. Então, isso é mais uma prova que o Evangelho é sobre a vida de Jesus. Então, onde se contar a história de Jesus, ela ia ser lembrada. Ou seja, onde esse Evangelho, que é a vida de Jesus, ela ia ser lembrada, tá? Segundo ele, aqui está falando de Paulo ainda, né? O Evangelho é a mensagem salvífica de Jesus. Evangelho é, portanto, a mensagem proclamada, um conceito não literário. A gente vai ver isso aqui, tudo menos um livro, né? Então, veja que no início, essa ideia de que o Evangelho é um livro não existia, tá? A gente vai ver é interessante, quem começou essa questão de que Evangelho seria um livro, ou uma coleção de livros, como nós vamos ver aqui, tá? Mas a ideia aqui é que a palavra, o termo Evangelho, começa a ser atribuído a Cristo, né? A vida de Cristo. Vamos lá, vamos mais um pouco aqui para frente. Como foi que esse termo passou a denominar um livro? Então, como eu falei, antes não tinha nada a ver com livro, tá? Mas quando é que começou realmente a esse termo evangelho ser atribuído a um livro? De acordo com informações que temos, isso está relacionado ao evangelho de Marcos, tá? Ao evangelho de Marcos. Então, veja bem, você sabe que o Evangelho de Marcos, a gente vai ver, foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Não foi Mateus, mas foi o Evangelho de Marcos. Você sabe que esse Marcos aqui, ele não era um apóstolo, esse Marcos era o João Marcos, tá? Aquele lá das viagens de Paulo, que abandonou Paulo lá na viagem e tudo mais, né? Ele era o sobrinho de Barnabé e tudo mais, né? E ele escreveu o primeiro evangelho, tá? E muita informação, como ele não era apóstolo, ele pegou, a gente vai ver isso, mas você já vai logo saber, muita informação que ele pegou foi de Pedro, tá? Então, quando Pedro estava em Roma, com o João Marcos, então Pedro foi passando as informações e Marcos foi escrevendo o Evangelho, tá? Mas veja bem que Marcos é que começa essa questão de dizer que o Evangelho era um livro agora. Então ele começa o termo Evangelho não é mais só uma notícia, mas agora começa a se referir a um livro, tá? A uma obra literária, porque não era coisa literária antes. O seu escrito começa com as palavras. Então, se você pega o Evangelho de Marcos, então você vai ver lá que ele começa assim, né? Princípio do
Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então veja que isso que Marcos faz em Marcos 1, ninguém tinha feito antes, porque ele pega o termo evangelho e atribui a uma obra. Então é a partir de Marcos que o termo evangelho começa a fazer parte, começa a ser tratado como algo, como uma obra literária, tá? Não só apenas como uma expressão aí, né? Mas como algo literário, tá? Segue então a descrição do Evangelho do ministério público de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Então veja só o que Marcos faz, né? Ele diz, olha, esse é o Evangelho. E aí ele começa a falar do ministério, da vida de Jesus. Então, como ele diz aqui, com isso foi introduzido um novo estilo literário, para o qual não havia paralelo naquela época. Então, espero que você esteja entendendo que nós estamos falando aqui. Então, o termo evangelho, até Marcos, não era um estilo literário. Não era tratado como um estilo, era só uma expressão, né? Mas com o evangelho de Marcos, o termo evangelho começa a ser tratado como um novo estilo literário. Então, foi Marcos quem inicia essa ideia, né, de que evangelho agora é um estilo de escrita, é um estilo de obra, né? Eu não sei se você entende quando eu falo estilo literário, por exemplo, Apocalipse, né? Apocalipse é um estilo literário, tá? Claro, quando a gente fala Apocalipse, a gente pensa logo no livro de Apocalipse, né? Mas, por exemplo, o que é um estilo? Por exemplo, quem escrevia sobre coisas do futuro, sobre o final do mundo, sobre tudo, esse era um estilo apocalíptico, tá? E aí é claro que o termo depois começa a encaixar muito na questão do livro, depois para frente, né? Tô falando de Apocalipse aqui, né? Mas a mesma coisa aconteceu com o Evangelho. Então, veja que Marcos, por escrever o primeiro Evangelho, ele inaugura assim esse novo estilo literário. E aí os outros depois começam a seguir a mesma ideia de Marcos, tá? Evidentemente, o mundo antigo produziu biografias de pessoas importantes, mas os evangelhos não são descrições da vida de Jesus. Eles não mostram interesse pela aparência externa nem pelo seu desenvolvimento exterior. Os dados biográficos são escassos, os evangelhos não evidenciam motivos da ação de Jesus, a sequência cronológica exata dos fatos não é apresentada. Então veja bem aqui que esse parágrafo está dizendo o seguinte, a diferença desse estilo literário chamado evangelho com o estilo de escrever uma biografia. Os evangelhos não são uma biografia de Jesus, tá? Entenda isso. Eu sei que às vezes a gente pode ouvir aí, porque o que é uma biografia? Se fosse uma biografia, nós teríamos detalhes sobre Jesus, sobre a aparência dele. E quando você vai escrever uma biografia, você tem que dar os detalhes, né? De aparência externa, né? Você vai dar os dados, né? Mas quando você lê os evangelhos, a gente não tem esses dados. A gente não sabe a aparência de Jesus, né? A gente sabe pouca coisa, né? O que ele fez nos seus 30 anos antes, né? Aí, então não é uma biografia. Então, por isso que esse estilo aí é um novo estilo, tá? É algo, os evangelhos, eles não se preocupam com esses detalhes, tá? Você não vai encontrar
nos evangelhos isso, mas assim o propósito, como nós vamos ver mais para frente, tá? Até a questão cronológica também, né, não segue uma cronologia, né? Aí você tem que ter cuidado com isso também, tá? Em vez disso, quer dizer, em vez de uma biografia, os evangelhos são a proclamação de Jesus em forma escrita, no sentido de registrarem os atos e as palavras de Jesus. O objetivo disso é despertar e fortalecer a fé, como está explicitamente declarado em João 20:31. Você sabe que fala lá o propósito de João ter escrito o seu evangelho, tá? Então, o propósito deles não era mostrar onde Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus comia, como ele dormia, para onde ele ia, né? Mas que tudo que está lá era para mostrar, fortalecer a fé das pessoas em Jesus Cristo, tá? Então, não era uma biografia, tá? É diferente do estilo literário de biografia, mas é um novo estilo, tá? Que era anunciar a boa notícia, e a boa notícia era sobre Jesus Cristo. Agora, indo um pouco mais para frente aqui, quais são as características desse novo estilo literário que se inaugura com o Evangelho de Marcos, tá? Quais são as características aí? Então, esse estilo está intimamente relacionado à tradição. Os autores desses livros não são escritores que relatam histórias ou reflexões próprias. Parte deles são testemunhas oculares dos fatos ou discípulos de testemunhas oculares, tá? Então, característica desse estilo é que quem escreve nesse estilo evangelho sobre Jesus, né, eles não estão preocupados em mostrar quem eles são, tá? Aí, né, mas em mostrar a vida de Jesus e com o propósito, tá? Alguns são testemunhas oculares. Então, quem foi testemunho ocular que escreveu os evangelhos? Por exemplo, dos quatro, né? Mateus era apóstolo, então ele era testemunha ocular, ele viu as coisas. E João, né? O apóstolo João. Mas Marcos não era apóstolo, ele esteve em alguns episódios da vida de Jesus, mas não todos. E o Lucas, podemos dizer que ainda é mais distante ainda, né? Porque Lucas ele não era apóstolo e nem era judeu, né? Mas como é que ele escreve o Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais extenso e completo que a gente tem? É porque ele teve aí, além da sua investigação, como ele fala, né? A gente vai ver o Evangelho de Lucas, né? Ele teve a questão de Paulo também, né? E Paulo também não foi um apóstolo no sentido dos 12, de ter andado com Jesus e tudo mais, né? Mas ele pega, né, essas informações aí, né? Então, a gente tem isso como característica aí desse novo estilo, né? Eles estão profundamente ligados à tradição apostólica, isso é importante, né? Todos os quatro aí que escrevem, os quatro evangelistas, né? Transmitida e preservada pela igreja. Então, essa é uma outra característica, né? Eles estão ligados com a tradição apostólica. Eles juntam o material transmitindo e os ordenam. A gente vai ver isso, né? Como é que os evangelhos foram formados, né? Então, eles vão juntando materiais, eles vão colhendo informação um dos outros, né? E vão montando, compilando o seu próprio evangelho. Depois o transmite adiante e também passam a fazer parte da tradição. Eles estão comprometidos
com as palavras faladas e com os atos de Jesus. Então, isso também como característica desse novo estilo chamado Evangelho. Então, os 4 evangelhos nos transmitem o ministério público de Jesus de forma semelhante. Você sabe disso, né? Veja bem, semelhante, não é uma igualzinho, você sabe, né? O ministério de Jesus começa com o batismo, então isso é fechado entre eles, né? Que o ministério, dos 4, os que mencionam isso, no caso de Lucas, João, acho que os 4, né? Eles partem do princípio que o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, começou com o seu batismo por João Batista, tá? E eles estão determinados por seus discursos e atos. No final do ministério está a história do sofrimento, que se encerra com o relato da sua ressurreição. Então, essa é uma outra característica que eles seguem também, tá? Começa com o ministério de Jesus e termina com o seu sofrimento e a sua ressurreição. Eles seguem essa ordem, falando dos 4 evangelhos, tá? Os 4 evangelhos também, eles querem anunciar Jesus aos seus leitores e fazem isso ao contarem acontecimentos da vida dele, tá? Então, essa é uma outra característica também. Eles fazem a continuação daquilo que começou no dia de Pentecostes, em Jerusalém, anunciam os grandes atos de Deus e evidenciam o que isso significa para a vida dos seus leitores. Mas sempre se trata do Evangelho único de Jesus Cristo, tá? Bem, daí se conclui que a Igreja Antiga estava certa ao denominar os Evangelhos como o Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Então, era certíssimo, né? Na Bíblia, deve estar assim, né? Quer dizer, o Evangelho segundo a perspectiva de Marcos, segundo a perspectiva de Mateus, tá? Então, era assim que a igreja primitiva denominava, né, os evangelhos, tinha esse nome, tá? O evangelho único foi recebido por várias testemunhas que, ao registrarem de forma escrita, o transmitiram adiante. Mas, por que razão o evangelho foi colocado em forma escrita? Tá? Então, esse aqui é um outro ponto para nós analisarmos também, tá bom? Então, vimos as características do evangelho, tá? E por que, então, os evangelhos eles foram colocados aí de forma escrita? Porque, veja bem, o primeiro evangelho, que foi Marcos, ele só vai ser escrito mais ou menos 15, 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, tá? Então, o evangelho, inicialmente, ele era falado. As pessoas falavam, né? Citavam as histórias, né? Oralmente, tá? Mas depois é que ele começa a ser escrito. Então, não pense que quando você está lendo os evangelhos, a coisa está acontecendo no momento, né? O homem não estava, Mateus não estava vendo a coisa e escrevendo. Não, eles vão escrever anos e anos depois, tá? Então, o ponto aqui é por que razões o evangelho foi colocado em forma escrita. Bem, vamos lá. Poderíamos pensar que a importância do evangelho em forma escrita cresceu com a morte dos apóstolos, alguns como mártires. Então, alguns falam isso, né? Os apóstolos começaram a morrer, então eles tiveram a necessidade de realmente escrever, né? Então, às vezes tem esse argumento, olha, por que decidiram escrever o evangelho? Porque o pessoal estava morrendo, né? Mas é provável que já bem antes da morte deles, o registro escrito tenha se tornado muito importante.
a expansão da igreja cristã exigia a transmissão do evangelho por meio de um texto exato e igual para todos os locais pregados, tá? Então, o autor aqui nós pegamos aqui essa fonte, né? Ele diz, olha, a questão deles escreverem não é porque eles já estavam morrendo, ficando velho, morrendo, não, bora escrever, senão... Mas é porque a igreja começou a crescer muito, né? Então, como é que Pedro poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então, houve essa necessidade de se escrever, né? Para que várias igrejas, né? Vários irmãos pudessem conhecer a vida de Jesus ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, tá? Então, essa é uma das razões realmente do porquê o Evangelho começou a ser escrita, não de forma oral, né? O texto era dirigido aos recém-convertidos de Jesus, então isso era importante, né? A pessoa se convertia, então logo eles recebiam um texto, tá? Sobre a vida para conhecer, né? Eles precisavam saber quem era esse Jesus, em quem cremos e o que ele disse e o que ele fez. Então veja que esse é o Evangelho, né? Quem é esse Jesus? Você creu em Jesus, mas quem é esse Jesus? Então, o que ele disse e o que ele fez, tá? Também, no encontro com críticos contemporâneos, os cristãos daquela época necessitavam de informação confiável sobre a fé para isso um relato escrito urgente, né? Então, a questão de Lucas, a gente vê, né? Lucas escreveu o Evangelho para aquele homem chamado o Teófilo lá, né? Como a gente vai ver. Então, tinha que ser escrito, né? Para que a pessoa, né? Pudesse ter informações. Você crê em Jesus, mas quem é esse Jesus? Então tinha que saber quem era, né? E aí, então, tinha que ser algo escrito para essas pessoas poderem saber, né? Nas leituras no culto precisavam de lecionários, nos quais estava anotada a leitura para cada domingo. Então, para confessioná-los, textos escritos eram necessários. Então, nos cultos lá da igreja primitiva, então, as pessoas precisavam, né? Então, tinha que ter algo realmente escrito lá sobre Jesus, sobre a vida dele, para usar nos cultos, né? Os evangelhos surgiram, portanto, das necessidades práticas da igreja cristã emergente, que levava a sério e cumpria sua tarefa missionária e discipuladora, tá? Os evangelhos eram e são até hoje o fundamento da proclamação a respeito de Jesus Cristo. Então, os evangelhos eles começaram a ser escritos por causa da necessidade que a igreja primitiva tinha de discipular os seus novos seguidores. Então, precisava de algo realmente escrito ali, porque nem sempre o apóstolo estava lá para ensinar, para falar, tá ok? Bem, então nós vamos parar aqui nesse primeiro ponto, tá? Então tem muita informação aqui para nós já sobre essa introdução dos evangelhos, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre a coleção dos evangelhos, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, fique com Deus e até a próxima aula.